18 minutos, Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, está ao vivo conosco no Jornal Gente neste momento para trazer os primeiros números e comentar a pesquisa que mostra intenção de voto para eleição no ano que vem à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós já trouxemos aqui, para você que acompanha o jornal todos os dias, os números de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora estamos apresentando os números de BH. Na pesquisa espontânea, aquela em que o entrevistador não fala o nome dos candidatos, os mais lembrados são Alexandre Calil, que não pode ser candidato, né? Porque por vedação da lei aí já alcançou 2 vezes a prefeitura de forma consecutiva, e o Nicolas Ferreira é o mais lembrado aqui quando não há nenhuma menção do entrevistador para o entrevistado. O Nicolas Ferreira, esse deputado mais votado do país aí, que na semana passada meteu a peruca lá e subiu no plenário da Câmara para falar umas bobagens. Agora, Murilo, quando a gente tem o cenário número 1, aí sim, né? Esse cenário tem ali a lista para que o entrevistado possa escolher o seu candidato. Carlos Viana aparece na primeira colocação com 23%, depois Nicolas Ferreira em segundo lugar com 20%, Duda Salabert com 10%, Fuad Noman com 6%, Beatriz Cerqueira 5%, Marcelo Aro 4%, junto com o Newton Cardoso Júnior. O Gabriel Azevedo tem 3% e Bela Gonçalves 2%. Não sabe, não respondeu 5%. Nenhum branco e nulo somam 13% das intenções de voto. É um desempenho considerável. O que mais me chamou a atenção aqui, Murilo, é o desse deputado Nicolas Ferreira. Tô certo ou tô errado? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, os amigos da Rádio Bandeirantes. Na verdade, o Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil, né? Então, na primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, ele arranca com um bom percentual, em torno de 21%. É atrás do senador Carlos Viana, né? Que era do PL e agora parece que mudou para Podemos, né? Isso. Agora, Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. O deputado Nicolas Ferreira, apesar disso, né, ele não se coloca como candidato, né, pelo que eu sei. Você acha que, na medida em que ele se posicione como pré-candidato, ao menos, à Prefeitura de Belo Horizonte, esse desempenho dele pode melhorar? Porque, afinal de contas, ele teve uma baita votação, né, em outubro passado. Exatamente, Cláudio. Eu acho que o fato dele entrar na pesquisa, ele está tão bem colocado, o faz ser candidato, né? O próprio partido, o PL, pode ter interesse que ele saia candidato, porque em relação ao outro candidato do PL que está na outra situação, que é o Bruno Engler, ele vai ter um desempenho bem melhor, né? Agora, Murilo, é interessante, né? Porque a gente já trouxe aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o quadro em São Paulo, o quadro no Rio de Janeiro, e hoje estamos trazendo o quadro em Belo Horizonte, nessas primeiras pesquisas de intenção de voto para a eleição para a Prefeitura no ano que vem. E nas 3 pesquisas, e bem claramente aqui em Belo Horizonte, no Rio também, há um fator decisivo, que é qual vai ser o futuro político da herança de Jair Bolsonaro, como ele vai atuar como líder da oposição ou não, até o momento não tem feito isso, e quais serão os candidatos que vão se lançar nessa esteira mais à direita da ideologia política, não é? Porque os quadros são muito diferentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, com e sem Eduardo Bolsonaro. E aqui em Belo Horizonte a mesma coisa, com e sem o deputado Nicolas Ferreira, né? Exatamente, Thaís. Muito bem observado. Chama atenção que nas 3 maiores capitais do Brasil, o PL ele está hoje com o segundo colocado, né? Já o PT, que é o partido do presidente Lula, ele não lidera em nenhuma das cidades. Ele vai em São Paulo, é o candidato do PSOL, né? No Rio de Janeiro é o Eduardo Paes e em Belo Horizonte é o Carlos Viana. Nenhum dos candidatos é do Partido dos Trabalhadores. Qual vai ser a posição do partido do presidente também, né? Ele tentará lançar candidatura própria. Em São Paulo, o Boulos, ou vai apoiar o Boulos, um exemplo, ou lançará candidatura própria. E mesma coisa em São Paulo e em Belo Horizonte, né? Que a situação do PT partidariamente não é boa. Ela tem o presidente da República, tem uma boa bancada, tem senadores, mas os quadros nas principais cidades praticamente não tem, né? Isso seria uma quebra de paradigma para o PT, não é? Porque sempre teve candidaturas próprias nas principais cidades.
faz tempo que não leva, mas ter a candidatura sim. Talvez com esse acordo, sim ou não, com Boulos, essa aliança que é muito clara entre o partido e o prefeito do Rio de Janeiro, talvez isso seja quebrado pela primeira vez agora em 2024, né, Murilo? Exatamente, essa é uma grande interrogação que fica para o ano que vem. Qual vai ser a postura do PT? Se o PT topará não lançar candidato, né, fazer essas alianças, ou irá romper e lançar candidato nas principais cidades. Hoje eu li em algum jornal aí que a mulher do Haddad está sendo cotada, né, para ser vice do Boulos em São Paulo. Pode ser um acordo aí, né, para enfiar o PT nessa chapa aí em São Paulo. Mas, ô Murilo, você também perguntou lá para os mineiros o seguinte, né? Como é que está a administração do presidente Lula? E 50,4% dos entrevistados disseram que aprovam a atual gestão federal até o momento. Desaprovam 43%, não sabe, não opinaram 6%. Índice bem parecido com o das urnas, né? A gente deve lembrar aí que o Lula venceu em Minas, o Bolsonaro, 50,2%, né? 50,2%, é isso, né? No segundo turno, aquela história que tem, né? Que quem leva em Minas leva o país, e foi bem apertada, bem disputada essa decisão lá em Minas Gerais, assim como foi em todo o país. Então não mudou muito a opinião do mineiro, né? Daquilo que foi escolhido nas urnas, é isso, Murilo? Exatamente. Ele mostra que o presidente Lula tem um pouco mais de aprova do que desaprova, mas mostra que também não está ampliando, né, em relação ao resultado das urnas. Se a gente for ver o resultado muito semelhante com relação a São Paulo e Rio de Janeiro, que mostra que ainda não há um ganho, né? Na verdade, estamos iguais às urnas, né? Agora, Murilo, a gente observa também que na avaliação do governo do estado de Minas Gerais, a aprovação do governador Romeu Zema é ainda maior, bem maior do que a do presidente Lula, aprovação de 66,5%. Ele já anda ali de entendimentos com o Nicolas Ferreira, os dois apareceram ontem tratando de projetos, etc., uma agenda ali, enfim, certamente positiva. Eu tenho a impressão que eles estão agindo, de um lado o Zema, que sonha em ser candidato a presidente, de outro o Nicolas Ferreira, que certamente tem pretensões mais ambiciosas na política. Os dois já estão ali se entendendo. Você acha que o eleitor Romeu Zema vai ser importante, vai ser fundamental nessa disputa em Belo Horizonte? Com certeza. Pela pesquisa mostra a popularidade muito alta do governador, né? Eu acho que é um dos governadores, com certeza um dos mais populares do país nas capitais, e mostra também que ele terá muita força na eleição de BH. Agora basta saber se ele fará o jogo do Novo, né? Ou já se aproximará do PL, né? Essa é uma questão que fica também, e nos próximos meses a gente vai ver isso, se vai haver essa aproximação ou não. Olha, comparando os números de São Paulo com os de Belo Horizonte, na pesquisa feita pelo Instituto Paraná, já com essa sondagem para a Prefeitura em 2024. Aprovação das gestões, é muito interessante isso aqui. Na aprovação da gestão federal, presidente Lula, primeiro dado de São Paulo, são 40 e... Ops, deixa eu voltar aqui para minha tela, desculpe. São... Agora sim, me desculpem. 44% dos entrevistados que consideram a gestão boa e ótima do presidente Lula, somados aos que respondem regular, a aprovação de Lula em São Paulo é de 58,9%. A aprovação de Lula em Belo Horizonte é de 50,4%. Quase 10 pontos percentuais abaixo da aprovação de São Paulo. Olhando para a aprovação das gestões estaduais, em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem aprovação, neste momento, de 61,2%. Romeu Zema, 66,5%, ou seja, Zema é mais bem avaliado do que Tarcísio. Ok, Zema está no segundo mandato, Tarcísio acabou de assumir. Agora, há uma diferença também na avaliação da gestão federal. Qual que é a leitura que você faz desses números, hein, Murilo? Que nas capitais, se eu não me engano, o melhor desempenho do presidente Lula foi na cidade de São Paulo, né? Se a gente comparar com BH e Rio de Janeiro, né? Então, Exato. Acho que tem um pouco de desempenho ainda do resultado das urnas. Uma lua de mel, né? Natural, também não seria
diferente. Como pontuou bem o Murilo, não cresceu, né? Ele mantém aí esse percentual mais ou menos que teve nas urnas, mas o período aí para avaliação, né, e para a população também sentir, acaba sendo muito curto, né? Mas de qualquer forma é sempre bom ter esse termômetro aí para essa avaliação. Murilo, qual que é a próxima aí? Já pode contar pra gente? A próxima vai ser uma capital do Nordeste. Capital do Nordeste. Deixa o suspense no ar, então. É isso aí, assim que a gente gosta. Boa viagem aí pra você, que eu sei que você tá em cima do horário aí, que a gente já foi avisado aqui. E até a próxima participação. Parabéns por mais esse levantamento, hein? Um bom dia e um abraço a todos. Muito obrigada, Murilo. Tchau. Abraço.